Glória a Jesus. Quero saudar aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão das FMs Cairóis e Gospel, e também pela página da Gospel, da minha e de muitos outros irmãos que compartilham a transmissão via Facebook, e também no Radiosnet, que vamos muito longe com esse aplicativo. Deus abençoe a todos que estão nesta noite a acompanhar a transmissão do culto de ensinamento cristão, direto aqui da sede da Assembleia de Deus, Templo Central de Morada Nova. Nosso abraço e carinho por todos os nossos irmãos que toda sexta-feira estão ligados, e a gente sempre tem uma resposta daqueles irmãos que estão sendo ouvintes certo às sextas-feiras, espalhados por esse Vale do Jaguaribe, em todo o nosso estado e muitos outros estados também, algumas pessoas que nos acharam aí na internet e nos acompanham. Deus abençoe e que nessa noite seja uma noite também de bênção para a vida de todos que estão a nos ouvir, sejam evangélicos, sejam da Assembleia de Deus, ou não. O importante é que você seja nessa noite abençoado pela palavra do Senhor. Quero abraçar o pastor Aderaldo Gentil, que nessa noite nos dá alegria e honra de estar conosco. Não conhecia, mas está aqui no meio de pessoas que conheciam a igreja, a disciplina do nosso irmão Atanias Fernandes de Lima. Glória a Deus. Meus amados, vamos ler uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Vamos ficar, faz mal não? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. É um texto muito conhecido. Eu quero ler os 13 primeiros versículos. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que aqui estão. Alguns já viajaram, outros estão impossibilitados de estarem hoje no culto. Mas Deus abençoe todos que aqui estão e que dificilmente perdem o culto de sexta-feira, né? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aos seus anjos acerca de ti
que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pai, te louvamos por estarmos na tua casa, no teu santo templo, e te louvamos mais ainda, Senhor, pela leitura da tua palavra, mais uma vez, realizada nesta noite. Pai querido, pedimos a tua bênção, a tua graça, as tuas misericórdias, a tua bondade. Ó Deus, que nessa noite, cada um dos teus servos aqui presentes neste templo, neste santuário, como também aqueles que estão em casa, estão trabalhando e não puderam estar aqui hoje, outros que estão distantes, Senhor, mas estão sendo alcançados, ó Deus, pelos meios de comunicação. Meu Deus, que a tua palavra nessa noite venha como alimento, Senhor, para os famintos, ó Deus, como óleo nas feridas. Pai querido, que venha, Senhor, exortar, ensinar, instruir, consolar, venha salvar e libertar, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Onde chegar o som da minha voz, que seja, Senhor, o som da tua voz, da tua palavra. Senhor, nesta noite abençoa o teu povo e abre o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para compreendermos a tua palavra. Nos ajuda e que tudo, Senhor, seja para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento e vamos. Quero aproveitar que ainda falta 5 minutos para as 8 horas. Vamos louvar o Senhor com mais um hino da nossa harpa cristã. O número, eu acho que é o 151. Olha aí se é. Isso. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi sua voz, eu quero, e neste mesmo som, para os teus filhos fala, e no caminho bom, em bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, aleluia. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi tua voz, eu quero,
neste mesmo tom, como no tempo antigo. Cante. Mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Cante. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, glória a Deus. Que esta música, esse hino seja também a nossa canção diária, sempre suplicando, pedindo, orando, para que Deus fale conosco. Nada melhor nessa vida do que ouvir a voz de Deus, né? Nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Nessa noite, amados, temos lido um texto da palavra do Senhor, tão conhecido. Esse foi o texto que Deus nos deu uma palavra nessa noite para a sua noiva, para a sua igreja. O mundo que nós vivemos, irmãos, todos nós sabemos como igreja, como crentes, que este mundo sofre uma dominação maligna, que ele sofre influências do reino das trevas, e que o texto bíblico diz que ele jaz no maligno, e o príncipe das trevas, o diabo, e seus anjos, ou seus demônios, espíritos malignos, eles estão atuantes, todos os dias estão atuando, estão trabalhando para destruir aquilo que é de Deus. E se opõe constantemente ao nosso Deus e ao seu povo na terra. Todos nós somos conscientes disto, pois a palavra do Senhor nos deixa entender muito claramente que nós combatemos constantemente contra este mal, ou contra este reino das trevas. O texto que nós lemos fala da tentação de Jesus, quando ele, após ser batizado por João Batista, ele vai para o deserto. Nesta palavra, me traz à tona da própria tentação de Jesus, mas eu quero falar aqui três coisas, ou três maneiras da gente
vencer as tentações, de nós vencermos as tentações. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando para os seus discípulos, ele disse: tende bom em que o Senhor Jesus subiu aos céus, em que a igreja começou a tomar posição com os apóstolos, com aqueles irmãos, tomaram posição como apóstolo, como igreja, e depois que eles realmente tomaram posse da missão que o Senhor havia lhes entregado, eles começaram a sofrer uma perseguição maligna, uma oposição diabólica, e de lá para cá todos nós vivemos sim essas oposições, e nós não precisamos ficar assustados quanto a isso. E às vezes a gente encontra até crentes que ficam apavorados, porque tem alguns pregadores ou alguns expositores da Bíblia que querem chamar a atenção das pessoas, causando medo, pavor. E não teria graça nenhuma nós servirmos ao Deus poderoso, que está acima de tudo, inclusive do próprio diabo, nós vivermos com medo do reino das trevas. Nós não precisamos ter este pavor, este medo, e ficar assustado constantemente, contabilizando as ações malignas contra nós. O que nós precisamos é servir a Deus, andar na sua palavra, e o Senhor se encarrega de lutar por nós. Quando nós nem sabemos que o diabo está se levantando ou preparando alguma coisa contra o seu povo, contra o povo de Deus, Deus está trabalhando em nosso favor. Mas aqui não se trata apenas de uma oposição maligna, se trata de uma tentação. Então quero falar aqui 3 maneiras, 3 posicionamentos, 3 formas para nós vencermos as tentações. Às vezes nós procuramos assim algumas regrinhas na vida, né? Algumas fórmulas para a gente se dar bem. Em tudo a gente quer saber como faço para conseguir isso, né? O que devo fazer para ter tal coisa? E nós, nessa busca por fórmulas, por receitas, às vezes, não encontrando, a gente acaba vacilando na fé, porque estamos habituados a isso, né? E começamos, às vezes, até uma luta com Deus, para Deus revelar: Senhor, o que devo fazer para ter tal coisa, para conseguir tal coisa? Então eu não quero aqui trazer uma receitinha pronta, mas eu estou me propondo, a minha intenção é que a gente siga pelo menos essas 3 bases bíblicas que eu quero expor aqui nesta palavra para a igreja, para que a gente também não fique perdido, né? Eu estou falando aqui a um público maduro na fé, mas também nós temos muitos novos convertidos, ou também aqueles que não têm tanta intimidade com a palavra. E também estou falando não apenas a este público que está aqui dentro deste recinto, mas também estou falando a um grande público que nos ouve nesta noite através do rádio e da internet. Então, uma das coisas que nós precisamos entender para nós vencermos as tentações, e é muito bom vencer, irmão, as tentações, muito bom, porque quando nós somos tentados e nós vencemos, nós somos aprovados por Deus. E nós louvamos a Deus quando nós enfrentamos a tentação e saímos dela, escapamos dela, porque o nome do Senhor Jesus é glorificado e o diabo é envergonhado, não é assim? Então nós precisamos, pelo menos dessas 3 maneiras, conhecer essas 3 maneiras de vencer as tentações. Pastor, qual é a primeira? A primeira é conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque muita gente não consegue vencer tentações e provas na vida,
porque ele não tem o seu alvo definido. Ele não sabe para onde vai, aonde quer chegar, o que ele quer conquistar, o que ele quer ser, o que ele quer fazer, o que ele quer desenvolver dentro do reino de Deus. E a falta desse conhecimento, de ter esta rota, esse roteiro definido, ou pelo menos ter uma base, porque Deus vai revelando aos poucos, mas nós precisamos ter a noção do que nós queremos como povo de Deus, como servo de Deus hoje, aonde eu quero chegar, o que eu desejo fazer, o que realmente eu quero me encaixar, me envolver, quais são os frutos que eu quero dar como servo e serva de Deus. O versículo 1 desta leitura diz que Jesus está cheio do Espírito. Veja como isso é interessante. Jesus está cheio do Espírito Santo, e ele é levado pelo Espírito, por este Espírito que enche a sua vida, que enche a sua alma, que está nele, sobre ele. É ele quem leva Jesus para o deserto. Isso é interessante, porque Jesus não vai porque está desafiando o diabo. Jesus não vai porque é obrigado por alguma pressão humana. E também não vai sem saber para onde vai. O Espírito de Deus é quem está levando. Em uma outra versão diz que ele é impelido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é interessante, porque isso define os propósitos de Deus em nossa vida. Porque quando nós estamos realmente cheios do Espírito, é ele quem domina a nossa rota. É ele quem determina o nosso roteiro, o nosso norte. Os propósitos de Deus na nossa vida devem ser conhecidos por nós mesmos, para que a gente não fique batendo em várias portas, tentando uma coisa, tentando outra, atirando para todo lado. Uma hora é muito alegre, outra hora está triste demais. Há dias que ele é super pentecostal, depois ele começa a criticar, a desacreditar de algumas coisas, porque a sua vida ainda não está cheia do Espírito, e nem os propósitos de Deus estão definidos em sua vida. E quando o inimigo percebe que o crente está perdido, não se encontra, não se encaixa, não se acha, não desenvolve um trabalho, não está envolvido, ele está apenas participando, está observando, o inimigo vê ele como uma presa fácil. Porque, irmãos, quando nós nos engajamos no reino de Deus e temos uma definição do que realmente nós somos e podemos fazer e estamos fazendo, nós estamos ocupados, aleluia, e esta ocupação preenche a nossa mente, preenche a nossa alma. Glória a Deus. Quando Neemias está construindo o templo, está construindo o templo, reconstruindo, então os inimigos, eles chegam e convidam ele para ir a um determinado lugar, e ele diz: longe de mim, saí daqui, porque eu tenho uma obra a realizar. Ele sabe qual é o plano de Deus em sua vida e qual é a sua missão. E quando nós temos isso bem claro em nossa vida, bem definido, nós não ficamos vacilando, procurando beber em várias fontes, fazendo uma coisa aqui, outra acolá, tentando uma coisa e outra, sem realmente ter uma definição. Jesus sabe porque veio à terra. Jesus sabe, no tempo certo ele se apresenta a João Batista. Ele se apresenta lá nas margens do Jordão, e João aponta para ele e diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então se submete ao batismo de João, vem sobre ele o Espírito de Deus em forma corpórea, em uma pomba, pousa sobre ele. Ali há um estrondo no céu com a voz do Senhor Deus, e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Aleluia. Jesus então está se apresentando, ou sendo apresentado pelo Pai à sua nação, ao seu povo. E ali o Espírito Santo diz para ele: você não vai ficar aqui esses 40 dias seguintes. Eu vou te levar para um lugar. E o Espírito de Deus é quem leva Jesus ao deserto. Isto é viver com propósito. Glória a Deus. Muitas pessoas estavam esperando até que Jesus se apresentasse logo, principalmente a sua família, ou sua mãe, aqueles que conheciam, talvez até João Batista. Mas Jesus desaparece do cenário por 40 dias, e ele fica recluso no deserto, e ele fica sem comer e sem beber durante 40 dias e 40 noites, e diz o texto que no final ele teve fome. E aí chega o tentador. O que isso define? Propósito. Jesus está agora assumindo no tempo certo, porque diz a palavra que ele veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus está seguindo um plano de Deus que foi elaborado na eternidade. Deus elaborou um plano para você, para mim, para todos nós, e nós não podemos ficar perdidos, porque quando nós ficamos perdidos, sem se encontrar, sem desenvolver nada, sem estar enxertado de verdade na videira, no corpo de Cristo, aí é fácil, o diabo chega e engana. O crente, quando enfrenta tentação, se ele não estiver realmente ligado nas juntas, aleluia, que vai dando crescimento ao corpo de Cristo, ele tem grande possibilidade de ser enganado pelo diabo. E muitas pessoas hoje estão sendo vencidas nas tentações, porque não sabe do propósito de Deus, ou pelo menos não coloca isso em evidência em sua vida. Mas quando o crente imagina assim: eu tenho que ser forte, eu tenho que resistir, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos resistir o maligno e ele fugirá de nós. Sabe por que eu preciso resistir? Porque tem pessoas que precisam ouvir a minha pregação, porque eu não posso decepcionar as pessoas no meio de um mundo já tão corrompido, que já fala tão mal dos crentes. O Senhor me fez promessas, e eu sei que o que eu estou vivendo no momento é apenas uma tentação, mas eu estou vendo o que está além, e não apenas o que está no presente. E muitas pessoas só enxergam perto, vive o dia como se amanhã não existisse, e aí ele não consegue ver o futuro. Mas nós precisamos viver o dia de hoje intensamente na presença de Deus, mas tendo na nossa mente definido, bem claro, aquilo que Deus quer com a gente no futuro. Aleluia, eu sou consciente do que Deus tem para realizar na minha vida. Aleluia, porque Deus não chama a pessoa e deixa ele confundido. Deus vai clareando a sua mente e vai dizendo: filho, filha, eu quero levar você até tal lugar. Aleluia. E Jesus vai para o deserto, mas ele sabe que depois do deserto ele vai enfrentar 3 anos de um ministério terreno, de enfrentamento, de combate. Ele vai sofrer perseguições, vai ser humilhado, ele vai sofrer a rejeição por sua família, pelos seus conterrâneos, mas ele vai enfrentar, porque ele sabe que lá no Calvário é onde ele vai concluir a missão que Deus lhe deu. Aleluia. Saiba, meu querido irmão, que Deus, quando nos chama, ele nos dá uma missão, ou seja, isso está bem claro em sua vida. Se você vive assim meio que desgostoso, meio por longe, vem para a igreja mas não está satisfeito, é porque você não tem ainda nítido, claro em sua mente, em seu coração, o propósito de Deus na sua vida, a missão que Deus te deu, e você ainda está negligenciando, você ainda está cochilando, ou cocheando em 2 pensamentos, não sabe se vai, se fica, se faz, se não faz. Mas Deus te diz nessa noite: filho, os meus propósitos para você são os melhores, porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado em sua vida, querido.
E vencer a tentação é preciso estar no propósito de Deus. Você também não pode ser aquele crente tolo que fica cutucando a onça com vara curta. Jesus está indo para o deserto para ser tentado, mas ele está sendo impelido, levado pelo Espírito Santo de Deus. Não importa para onde o Espírito de Deus está te levando, se é para o deserto, se é para a montanha, se você vai enfrentar o vale, se você vai passar pelo fogo ou pelas águas, se o Espírito Santo de Deus está te impelindo, se o Espírito de Deus está te levando, aleluia, vai só mantendo a comunhão, vai mantendo a oração e a consagração, que foi o que Jesus fez, e você vai ser vitorioso, aleluia, porque na tentação o Senhor dá escape, mas você precisa andar nos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são os melhores para a nossa vida. Às vezes nós temos medo e queremos até recuar, porque dentro desses propósitos de Deus nós não podemos ver só sucesso, irmãos. Nós não podemos ver só os aplausos, os reconhecimentos. Quando Jesus está determinado, consciente a seguir a missão, ele não está vendo apenas as pessoas glorificando a Ele, exaltando a Ele, quando Ele montado no jumentinho entra em Jerusalém. Jesus está vendo tudo o que vai acontecer. Ele vai ser levado para ser o Cordeiro de Deus, que vai sofrer como ovelha muda perante os seus tosqueadores. O seu rosto vai ficar desfigurado, como disse Isaías, que ele era um homem de quem a gente escondia o rosto, é uma pessoa que o ser humano tinha vergonha, ia ter vergonha. Ele vê todo esse sofrimento, mas ele sabe que o propósito do Pai é bem maior. Por isso que nós lemos em Isaías, no capítulo 53, os versículos 10 e 11, Jesus não está preso apenas àquele momento, mas ele está vendo o que vai acontecer no futuro. E o texto diz, o profeta Isaías diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Glória a Deus, aleluia. Sabe, muita gente está vivendo o aqui e agora, mas irmãos, eu não sei se por causa da minha formação em história, eu prezo muito por isso, e eu passo às vezes a ver algumas coisas, a fazer algumas coisas, a analisar algumas situações, sabendo que isso vai se tornar história, e que a história, no momento em que ela está sendo construída, ela não é tão valorizada como depois que ela se torna realmente uma história que vai ser contada pela futura geração. Muita gente não se preocupa com isso, mas veja que Deus se preocupa com isso no meio do seu povo. E Deus manda o seu povo, os seus servos, os líderes, aqueles que assumiram liderança, como Moisés, ou melhor, antes Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Lembra quando o Senhor disse para Josué, quando ele atravessou o Jordão? Ele disse: você vai pegar me faz andar sobre as águas. E quando no futuro perguntarem o que significa este altar com essas 12 pedras, então dirão aos filhos de Israel que o Senhor fê-los passar pelo rio a pés enxutos. O nosso Deus é um Deus de memorial, e muitos de nós não valorizamos isto. Quantos estão aqui nessa noite que viveram tempos desde os primórdios desta igreja, os primeiros pastores, e vêm acompanhando a história da igreja, o crescimento. Talvez naquele momento em que estavam vivendo a situação, não deram tanto valor, mas hoje olham para trás e dizem assim:
como o pastor, como aquele irmão, como aquela festa, como foi bom implantar aquele trabalho, foi muito trabalho, muita luta, mas olha, veja onde nós chegamos. E quando eu olho, irmãos, para esse prédio que tem aqui ao lado, esse que hoje é o Instituto Educar, foi pensado há tanto tempo atrás por um homem que não tinha formatura acadêmica, mas ele diz assim: eu quero construir um colégio. E talvez muitas pessoas disseram: mas isso é bobagem, construir um colégio, isso dá muito trabalho, é gastar dinheiro, a gente poderia só estar dirigindo o culto. Irmãos, ninguém vai apagar o memorial que o velho Severino deixou, que certamente construiu debaixo de lágrimas, de sofrimento, mas hoje estão dizendo: olha para o prédio, isso aqui foi o pastor Severino que realizou, eu ajudei nesta obra, eu trabalhei de servente. Outro diz: eu trabalhei de pedreiro, eu ajudei, eu fiz alguma coisa, eu faço parte dessa história. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós valorizamos a história, porque sabemos que o que nós fazemos hoje, amanhã será contado para os nossos filhos. Nós vivemos com propósito. Quem vive só o aqui e agora não quer saber do amanhã. A geração que sucedeu à geração de Josué não se preocupou com a história, pois diz a palavra que quando a geração de Josué morreu, se acabou, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Pessoas que não se preocupam com o amanhã, ou seja, que não tem propósito definido em sua vida. Mas todos nós recebemos promessa de Deus, aleluia, e nós somos guiados pelo Espírito Santo. E quando nós vivemos com propósito definido em nossa vida, o diabo não nos engana tão fácil, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, aleluia, e nós fazemos de tudo para continuar a caminhada. Por isso nós devemos andar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aleluia, deixando para trás todo o embaraço e tudo aquilo que nos impede da nossa carreira. Nós precisamos abrir mão, se despojar de tudo que não serve, a fim de alcançar o prêmio que está preparado para nós. Quem não vive com propósito não pensa na coroa do futuro que está preparada. Por isso o apóstolo Paulo, quando quando está prestes a ser decapitado, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que é que acontece? Eu estou pronto para receber a coroa que está preparada, não só para mim, mas para todos quanto amarem a sua vida. Glória a Deus! É preciso nós vivermos com esse propósito, sabendo para onde nós vamos. Se você quer vencer essas tentações, diga para o diabo: ei, você não vai me vencer, eu não vou ser vencido por esta tentação, porque eu sei que o meu Deus já preparou um caminho de glória e de vitória para mim, aleluia. Eu não estou perdido, eu sei para onde eu vou. Deus me preparou para ser vitorioso, e eu vou chegar lá, eu vou cruzar a linha de chegada, porque o Senhor está comigo. É impelido pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito e anda pelo Espírito não é vencido tão facilmente pelas tentações. E Jesus, no versículo 1, o texto diz que ele está cheio do Espírito e é levado pelo Espírito. A segunda maneira de nós vencermos as tentações é exercer a autoridade sobre o reino das trevas. Porque quem combate com o reino das trevas somos nós. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra gente, contra ser humano. A nossa guerra é com eles lá, aqueles que estão atuando nas regiões celestiais. Que estas hostes da maldade, esses poderes, esses tronos que estão aí, somos nós que lutamos contra eles. Nossa guerra é contra o reino do mal. Mas só que para nós entrarmos nessa guerra, nós precisamos ser conscientes de que é preciso ter autoridade. E nós estamos, irmãos, para ser sincero, nós estamos vivendo um tempo de escassez de autoridade espiritual. Nós estamos vivendo, vou repetir, estamos vivendo um tempo de escassez de autoridade espiritual.
Porque há um tempo atrás a gente encontrava o caçador de demônio por aí. Tinha pessoas que estavam sempre preparadas e queriam realmente lutar cara a cara com o diabo. Algumas pessoas até ignoravam, isso é um bobo, fica procurando demônio para expulsar. Mas era melhor do que se esconder, porque a geração de hoje se esconde para não enfrentar o diabo. E aí nós estamos vivendo uma escassez de autoridade espiritual, porque as pessoas estão querendo um evangelho mais leve. Como mais leve? Um evangelho que não precisa mexer com o reino das trevas, que não importune, que não guerreie contra ele. É a gente aqui e eles lá. É aquele negócio, eu não mexo com você e você não mexe comigo, não é? E muita gente está vivendo este evangelho leve, light. E quando se fala em reino das trevas, eles dizem, conversa, menino, isso lá existe. Ei, você está enganado. Assim como o reino de Deus existe e é real em sua vida, o reino do mal está aí. Mas para você vencer esta tentação, você precisa ter autoridade espiritual. Aleluia. E como é que a gente consegue ir essa autoridade, pastor? Como é? Não tem uma receitinha pronta. Mas se você estiver firme na fé, se você estiver andando pela palavra de Deus, e eu vou já falar a terceira forma, você precisa então exercer esta autoridade, que é dada não é só a pastor. E muita gente, quando acontece qualquer coisa, chama o pastor. Aí na igreja, depois que se acostumar a só chamar o pastor, ninguém mais quer fazer nada. Não, expulsar demônio é com o pastor, orar pelo enfermo é o pastor, não é? Fazer a visita ao doente é o pastor. O pastor está com um fardo tão pesado que ele não sabe mais para onde e o que fazer, porque é todo o tempo, é só o pastor. Ei querido, você tem autoridade no nome de Jesus, aleluia, para orar uns pelos outros, para expulsar demônios. Você tem autoridade, porque o sangue de Jesus também foi derramado por você. Você também foi comprado pelo sangue dele. E ele disse que aqueles que creem, aleluia, os sinais seguirão aos que creem. E é no nome dele que você vai fazer isto. Mas nós precisamos de uma geração que não tenha medo de enfrentar o reino do mal, e que vença as tentações, aleluia, e não fique se escondendo por trás da religiosidade, do evangelho misturado, frio, light, e que não enfrenta nenhum mal. Compensação, essa geração que não quer mais esse enfrentamento, está vivendo um grande prejuízo. Pessoas que estão vivendo dentro da igreja, mais tristes, estão vivendo debaixo de um jugo da ansiedade, das preocupações, estão escravas da depressão, do medo, de traumas, de tantas coisas que têm surgido ultimamente, e o diabo está aprisionando, amarrando tanta gente. E aí o crente passa 10 anos na igreja, mas nunca teve coragem de expulsar uma doença que está sobre o seu corpo, ou de repreender um espírito maligno de confusão dentro da sua casa. Ele não tem mais coragem de falar em nome de Jesus, eu te repreendo, como antigamente as irmãs do ciclo de oração, e os irmãos era todo o tempo, o sangue de Jesus tem poder, era todo o tempo dizendo o sangue de Jesus tem poder. Era uma demonstração que ele estava revestido de coragem, e quando acontecia uma coisa ruim, ele já estava gritando, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda. Mas as pessoas têm medo. É como se dissesse, não mexa com ele, que senão ele te pega. Meu querido, pega só aqueles que são realmente medrosos.
mas se você estiver revestido de autoridade. E Jesus disse para os discípulos, deu-lhes autoridade. Leia capítulo 10 de Mateus e você vai ver quando Jesus envia a grande comissão. Ele diz que está dando autoridade aos discípulos para repreender os demônios, para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos. E esta autoridade que ele deu aos discípulos ainda é para a igreja de 2020, é para a igreja atual, para a igreja contemporânea, porque os demônios são os mesmos, os pecados são os mesmos, as tentações são as mesmas, mas o poder de Jesus ainda é o mesmo. Levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus. Aleluia. E quando se falava em expulsar demônios, chama os irmãos da Assembleia de Deus. Agora não, estão mandando chamar aqueles neopentecostais. Cadê os crentes cheios do Espírito? Aí os camaradas se aproveitaram disso, fica fazendo entrevista com o demônio, fica fazendo show para atrair as multidões. Mas você não foi chamado para fazer entrevista, nem fazer marketing com demônios, mas você foi chamado para repreendê-los na autoridade do nome de Jesus. E o que é autoridade? É o direito que determina o poder para ordenar. E quem tem poder? São os anjos para lutar contra os demônios? Só em casos especiais, mas o poder foi dado à igreja. Quando Jesus disse para Pedro, disse para os discípulos, olha, as portas do inferno vão lutar, vão combater contra vocês, mas eu quero garantir que elas não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, glória a Deus. A autoridade, irmãos, ela não é nossa, não nasce da gente. A autoridade, ela é delegada por Jesus, delegada por Deus. Ele dá aos seus servos. Mas é preciso você ter consciência que é no nome de Jesus que todo joelho se dobra, que toda língua confessa. Você tem que entender que é no nome de Jesus que o enfermo é curado. Você tem que entender que é no nome de Jesus que os demônios vão embora. Você tem que entender que é no nome de Jesus que a perseguição maligna, que a afronta, que a confusão, que a intriga, a contenda, a falta de entendimento na família e tantos pecados que estão tentando entrar em nossa vida, serão vencidos com a autoridade que o Senhor delegou à sua igreja. Quem é a igreja aqui? Levante a mão direita aos céus. Você é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a nossa vida, por mais que eles sejam fortes, mas a igreja é mais forte, porque quem está dentro da igreja, no meio do povo, não é a política, não é o dinheiro, não é o poder humano, não é a ciência, não é a tecnologia. Quem está no centro da igreja é o trono dele, Jesus de Nazaré. Ele é o dono da igreja. Você tem que saber disso. É autoridade de Deus. Eu vou caminhando para não me alongar tanto, mas Jesus, ciente dos propósitos do Pai, ele passa a exercer autoridade sobre o reino das trevas. Até aquele momento ninguém tinha invadido o reino do mal, tinha chegado até aquele lugar, até aquele nível. Ninguém tinha afrontado o diabo, mas Jesus chega. Isso é tão claro, que quando Jesus chega em Gadara, o demônio já vem dizendo, tu vieste nos perturbar antes do tempo. Jesus chega em um nível que nenhum homem tinha chegado nessa dimensão espiritual. Eu posso até ver, irmãos, imaginar, conjecturar, Jesus andando naquela época, as castas de demônios, as legiões de demônios saindo do meio e Jesus passando. Você não tem nem noção, porque diz a palavra que multidões enferma,
doentes com todo tipo de doença, e gente cheio de espíritos malignos vinham em busca ao encontro de Jesus. Quem vinha no corpo dessas pessoas? Legiões e castas de demônios. E nós lemos o texto quando Jesus expulsa legiões de demônios. Aquele reino nunca tinha sido invadido, atormentado com a presença de uma pessoa, de um crente, mas Jesus veio à terra, e quando ele chega aqui, o diabo está dominando, e Jesus chega, e aonde ele chega, o território é dele, aleluia. Aquele homem endemoniado em Gadara, ele andava nu, despido, fazia medo a todo mundo, ele não comia na mesa com a sua família, ele se alimentava nos sepulcros de restos de cadáveres, ele era acorrentado, mas não adiantava, ele quebrava as correntes e fazia medo a todo mundo. Aquilo era um terror em Gadara. Mas quando Jesus chega, os demônios agora são repreendidos, eles são impactados pela presença de Jesus. E Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos ficaram admirados com as obras de Jesus, e Jesus diz o quê? Vocês farão obras maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Glória a Deus. A igreja não ficou sem poder, a igreja não está só, a igreja não é órfã. O Espírito de Deus está no meio do povo de Deus, aleluia. E a autoridade nessa noite para você receber aqui. Se você está sendo atormentado por alguma coisa, ou se você já se deparou com uma situação que você sentiu a presença maligna, em nome de Jesus, sai daqui com a autoridade de Deus, repreendendo o mal que está atormentando você, ou a sua família, ou no seu trabalho, aonde você chegar. Se você não sentir bem, se o clima está pesado, se as coisas não estão boas, e tem alguém perto de você e diz: rapaz, eu estou ouvindo vozes, estou sentindo aqui uma coisa estranha, vendo os vultos, você diz: é demônio. E se é demônio, eu estou aqui para expulsar. Então repreenda em nome de Jesus. A mulher que andava encurvada, ninguém sabia de nada. A mulher andava aleijada, já com a cara quase encostando no chão. E Jesus disse que era um espírito de enfermidade que estava nela. Mas todo mundo dizia: não, está doendo a coluna. Olha aí, está doendo a coluna. Levou peso demais, quebrou a coluna, está aí toda torta. Jesus olha para ela e diz: não é normal. Isso tem um espírito de enfermidade nela. E ela está andando encurvada porque o peso da caixa de demônios é grande. E Jesus tem autoridade e repreende, a mulher se endireita. Glória a Deus. Quer vencer as tentações? Tenha autoridade. Não seja boneco, não seja uma folha seca levada para todo canto. Mas você é crente, você é filho, você foi comprado pelo sangue de Jesus, aleluia. Tem um nome escrito no livro da vida. Você não pode ser um bonequinho, você não pode ser marionete nas mãos dos demônios, das enfermidades, dos espíritos malignos. Tem autoridade, e aonde você chegar, você chega com a presença do Santo de Israel, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Primeira coisa, você precisa ter consciência dos propósitos de Deus. Ande com propósito. Segundo, você precisa ter autoridade de Deus. E onde é que nós vemos essa autoridade? Aqui nesse texto, irmãos. No versículo 4, Jesus responde ao diabo. O diabo fala, mas ele, versículo 4 diz: e Jesus lhe respondeu. Versículo 8 diz: e Jesus respondendo. E versículo 12, Jesus respondendo. Tem gente engolindo calado tudo que o diabo diz. Ele engole calado. Alguém chega para ele e diz assim: ei rapaz, tu não tem jeito não, viu? Ei, tu não vai conseguir nunca, tu não tem valor nenhum e tal. Começa a encher a cabeça dele. E o diabo se aproveita e diz: eu vou sair da igreja mesmo, que ninguém gosta de mim. Foi vencido. Se alguém diz que você não pode, você não deve, eu estou falando em termos de conquistar coisas boas e de produzir na casa do Senhor. Se alguém chegar com uma palavra dessa vindo do inferno, repreenda. Mesmo que você não queira fazer vergonha a esta pessoa, mas você vai ter que fazer isso, embora que não seja em voz alta. Mas eu não aceito isso, em nome de Jesus, está repreendido.
Eu estava no meu comércio lá em Camusim há muito tempo, em 97. Já era tarde, já 11 e pouco da noite, eu estava sozinho, encostou um carro. E daquele carro saíram 2 homens. E aqueles homens, um chegou com as moedas e disse: coloca aí um sorvete para mim. E quando eu peguei as moedas, ele olhou com os olhos assim duros para mim e disse assim: assim como Judas contou as moedas, você também contou. A partir de hoje as suas pernas, de cara, irmãos, o demônio veio para me afrontar, eu estava sozinho. Ele disse: pode contar os dias, e as tuas pernas começarão a inchar, e tu vai morrer com as pernas inchadas, porque eu sou o fulano de tal, lá de Granja, macumbeiro, não sei o que, de pena, não sei de que, e eu vou botar teu nome na boca do sapo. Eu estava colocando sorvete para ele. Eu disse: se eu não tivesse o Deus que eu tenho, eu morreria desse jeito. Está repreendido, Satanás. As minhas pernas não incharam, são finas desde que eu nasci, e eu estou aqui nessa noite, porque o sangue de Jesus tem poder. Mas tem gente que já fica: ai meu Deus, eu vou morrer, ai Jesus, e agora? O diabo se levantou contra mim. Se levanta porque quer, porque não vence a igreja do Senhor Jesus. Tem a autoridade de Deus em sua vida. Deixe de ser mole, deixe de ser frouxo, porque tem gente que corre às léguas quando escuta falar em uma ação maligna. Tem que queimar esse mesmo. Jesus respondeu segunda vez, respondeu terceira vez. Isto é, exercer a autoridade. Porque Jesus estava como homem, mas ali também ele é Deus. E Deus não se rende aos caprichos do maligno. Você como crente também não. Filho, filha, tenha cuidado. O mundo está tentando impor coisas que não faz parte do ornamento da igreja, da noiva do Senhor Jesus. Talvez você não tenha que enfrentar o diabo cara a cara, mas você precisa enfrentar algumas situações, algumas ideologias, alguns costumes, alguma coisa da cultura brasileira que está tentando encontrar espaço em tua vida. Você precisa repreender: Senhor, me dá força, eu não vou ceder a esta tentação. Nós estamos vivendo agora essa semana, amanhã praticamente já começa o carnaval. Mas tem crente criando carnaval de crente. Tem pais levando o seu filho na escola que tem carnaval da escola. Enfeita a criança, e boneca todinha, pinta, bota uma roupinha bem decente, leva o filho: vem filho, brincar carnaval, porque isso não tem problema, você é criança. Querido, o diabo está tendo espaço na vida de crente. Tem gente que no período de São João bota um chapéu de palha, pinta o dente de preto para ficar banguelo, veste uma calça rasgada e vai pular, fazer, como é que diz, a brincadeira do carnaval? Ou de quadrilha santa, quadrilha de crente, quadrilha gospel. Aonde é que existe pecado gospel, irmãos? Aonde existe, que concordância, que sociedade tem os ídolos com o templo de Deus? Que sociedade é entre a luz e as trevas? Nós precisamos fazer essa separação, porque a mídia, não é? Os ídolos aí midiáticos das novelas, dos filmes, daqueles que se apresentam hoje na internet, os blogueiros, tenha cuidado, porque eles estão impondo costumes daqueles povos, como antigamente, que aquelas nações que estavam vizinho a Israel, cercando Israel, estavam impondo, e eles se misturaram de tal forma que se prostituíam, se entraram na idolatria, desagradaram a Deus. E tem crente hoje dizendo: isso é bobagem, menino, a igreja mudou. Eu já vi crente batendo no peito, se orgulhando em graças a Deus que a igreja é diferente. Igreja diferente não, irmão, a igreja é diferente quando ela é diferente do mundo. Entenda, igreja igual ao mundo não é diferente, não. Igreja só é diferente quando ela é diferente do mundo. Porque isso é ser sal, isso é ser luz, aleluia, isso é ser separado.
Porque no dia que a igreja ficar parecida com o mundo, ela não pertence mais à igreja do Senhor, aquela que espera o arrebatamento, ou espera a volta de Jesus. Porque quem vai subir são os diferentes mesmo, porque esse mundo não presta para a gente. Nós não damos certo, ou não dá certo para a gente morar muito tempo aqui, porque a gente vai ficando enfesado com esse pecado, irmãos, com essa corrupção, com as misérias do mundo. Então a gente fica dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Este é o anseio da igreja, é o seu anseio, porque esse mundo não presta. Não fique parecido com ele, porque o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele, aleluia, que espera no Senhor, aquele que é crente, aquele que é justo, aquele que se consagra, esse não, meu filho, esse estará para sempre na glória com Deus, aleluia, porque nós não somos deste mundo. E eu encerro falando da última forma, a última maneira como nós vencemos as tentações. Você precisa apropriar-se da palavra. Oh, nossa, tanto crente que hoje lê a Bíblia só porque achou bonito. Olha que versículo lindo. Irmãos, a Bíblia não é para ser apreciada. A Bíblia não é uma comida gostosa. Você vai no restaurante, oh, que comida gostosa, e você volta depois para saborear de novo. A Bíblia é o teu alimento diário, que norteia a tua vida, que corta a sua alma, que te exorta. A Bíblia não é como se fosse uma poesia de um poeta famoso, os escritos de um historiador, de um cientista, que coisas tremendas, olha que legal. Não, meu filho, é para viver. A palavra é para ser vivida, não é para ser apreciada. Por isso que a gente vê hoje muita gente com todo tipo de Bíblia, com todas as versões, Bíblia digital, e não sei mais o que, e tanta coisa. Querido, está faltando você viver a palavra. Não se vence tentação com uma Bíblia no celular. Aí o irmão diz assim: não, eu vou usar a Bíblia no celular, porque é mais prática. Aí ele vai, chega na igreja, aí olha aqui a Bíblia, de repente ele está no Facebook. Olha que legal, olha essa roupa, pai, meu Deus do céu. Ele vai para o Instagram. Querido, fica com isso aqui, ó. Não perde o costume não. Não perca o costume de andar com esse livrozinho não. Porque um tempo atrás não era chamado dos Bíblia, né? Sabe como é que identificava os crentes? Não era só pelo cabelo, as mulheres só pelos cabelos não, e pelas roupas não. É porque ela andava com uma identidade. Isso aqui é a identidade do crente. Ela pega aqui no peito e está dizendo: aquele é crente. Olha como ele leva a palavra, olha como ele leva a Bíblia. As pessoas estão com vergonha de Bíblia hoje, do livro. Por isso que não coloca em prática. Aí você vem para a igreja, traz uma bíbliazinha boa. Aí você traz uma caneta também, tá? Pega uma caneta e vai escrevendo, porque você não grava tudo na sua mente. Então procura ir vivendo o que a palavra diz, para ver se você vai melhorando e vai crescendo, filho. Porque quando termina o culto para Agostinho, você pergunta: o pastor pregou aonde? Ele diz: rapaz, eu sei que foi boa a mensagem, mas não sei onde foi. Mas está gravado aqui. Eu vou lá na internet e vou saber o que é. Não fale, filho. A palavra ela não pode ficar na mente, no seu intelecto. Ela tem que descer para o coração. E ela vai trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a própria palavra que Jesus vence o diabo. E ele é o verbo de Deus. Coloque aí em Deuteronômio 8:3. No versículo 4, Jesus dá uma resposta para o diabo. E o que é que ele diz para o diabo? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Jesus vai fazer o uso desse texto lá em Deuteronômio.
e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai, Senhor, viverá o homem. Ah, meu irmão, o diabo falando com o teólogo dos teólogos, o verbo de Deus. Aí Jesus vai lá, vamos voltar ao tempo. Vamos voltar ao tempo de Moisés. Está aqui, diabo. Está aqui, nem só de pão viverá o homem, está escrito. E sabe por que o diabo retrocede? Porque ele respeita o que está escrito. Ele não respeita o que você pensa, nem o que o mundo diz. Ele respeita o que está escrito. O que está escrito é que vale. O que está escrito é que tem autoridade. Jesus não vai ter uma briga. Jesus não vai entrar nessa. Não, é só na autoridade, meu filho. Está escrito, está registrado. Bota em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Quando Jesus vence o segundo round, Jesus diz para o diabo no versículo 8, diz assim: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:13 diz, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Jesus volta ao tempo. Nem negócio da lei, rapaz, negócio da lei serve mais para nós não. Como foi que Jesus venceu? Está escrito aonde? Está escrito aonde? Na lei, na dita lei. Vamos então para o segundo, terceiro round, lá no versículo 12. Coloque Deuteronômio 6:16. Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Jesus está usando o que? Está escrito. Como é que você quer vencer o diabo? Como é que você quer vencer a tentação? Eu sei que, não sei se está escrito, alguém chegou numa coisa assim, quem canta seus males espanta, está escrito na Bíblia, irmão. Está mentindo, filho, não existe esse versículo. A irmã foi cantar um hino e disse, irmãos, vamos cantar, vamos se alegrar, porque a Bíblia diz que quem canta seus males espanta. Olha, quem conhece Bíblia, meu filho, não está na Bíblia. Aí tem crente inventando versículo que não existe, porque não tem intimidade com Bíblia. Mas se não tem intimidade com Bíblia, você não vence o diabo. Você não vence a tentação, porque você não só vence quando você grita, esperneia e usa as palavrinhas que ensinam por aí. Tem curso para ensinando a expulsar demônio, irmãos. Na internet faz o curso como expulsar demônio, como orar pelo enfermo. Ah, meu querido, se você não tiver cheio do Espírito, se você não tiver autoridade, e se você não tiver posse da palavra, não tem curso, não tem teologia, bacharelado, doutorado, seja lá o que for, isso não expulsa demônio, isso não tem autoridade sobre as tentações. Você precisa ter intimidade com o Senhor nosso Deus, com o Senhor teu Deus. Sabe o que Paulo diz? Diz que toda palavra é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16, 17. Se toda palavra é inspirada por Deus, então vença as suas fraquezas com a palavra. Vença as suas tentações pela palavra. Porque toda palavra é inspirada, então ela tem poder. O escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12, ele declara que a palavra é viva e eficaz. A Bíblia não é uma disciplina que se estuda em um laboratório de teologia, em uma pesquisa, em algum tipo de estudo sistemático. É claro que a gente faz isso na teologia, mas a Bíblia é muito mais do que isso. Ela é viva. Ela não é uma matéria morta, não é um documento histórico. A Bíblia não é apenas escrito, a Bíblia é viva. É viva, querido. Quando você ouve a palavra de Deus, saiba que ela não sai apenas como um som. Ela sai como um órgão vivo, como algo vivo que trabalha na mente do homem, no coração do homem. E o próprio Deus diz que a minha palavra, ela não voltará vazia, aleluia, mas para
tudo que apraz. Oh, glória a Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem autoridade. Eu estou pregando aqui nessa noite, e certamente espíritos malignos estão saindo, estão sendo repreendidos, doenças estão também sendo repreendidas, a enfermidade espiritual, a enfermidade nas emoções são repreendidas, porque eu estou pregando a palavra de Deus, e a autoridade não é minha, a autoridade é dela, que está acima de qualquer homem, de qualquer autoridade e conhecimento humano. O salmista diz que ela é o antídoto contra o pecado. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Jesus disse que a palavra é ela quem santifica. Como é que você quer vencer a tentação se você não anda pela palavra, filhão? Deixe de estar jogando tanto. Deixe de se preocupar só com ganhar dinheiro, de trabalhar, de formação. Coma um pouquinho de Bíblia, filho, porque você vai vencer aquele mal que está batendo na tua porta. Deus disse a Josué, sabe o quê? Que a sua palavra é o meio de alcançar sucesso e prosperidade. Josué 1:8. Mas Paulo diz ainda em Efésios, concluindo aqui, que a Bíblia é para o crente a espada do Espírito. Você tem o Espírito de Deus? Tem? Tem um Espírito, sim ou não? Tem. Mas a espada dele é aí, que está na tua mão. Diga aí, filho, não ande sem espada, tá? Não ande sem espada. É a espada do Espírito, a palavra de Deus que está no seu coração. Quer vencer o diabo? Não vá desarmado. A espada é arma de ataque, não é de defesa. Então, se você quer vencer as tentações, viva mais a palavra de Deus em sua vida. Viva mais a palavra de Deus. Fique de pé. Se coloque de pé nesta noite. Você está sofrendo com tentações em sua vida, em sua casa, nos seus negócios, na sua família. Põe o joelho no chão. Aleluia. E diga: Senhor, eu quero viver de acordo com os teus propósitos que tu definiste para mim. Você vai dizer assim: Senhor, eu já bati em muitas portas, já fiz tanta bobagem, eu já fiz propósito e não cumpri, fiz juramento e não cumpri, e fiz tantos planos, não deram certo. Mas Senhor, eu quero agora que os teus planos, e desta noite Deus fala com gente aqui nesta casa. Aleluia, glória a Deus. E Deus está dizendo: filho, sossega a tua alma.